Olá, boa tarde, as turmas de oitavo ano, 1801, 1802 e se mais alguém estiver assistindo esse vídeo também, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, o assunto dessa semana será produtos notáveis, tá? Produtos notáveis nada mais são do que alguns produtos que existem no cálculo algébrico e que são muito recorrentes, tá? Que acontecem com bastante frequência. Esses produtos, eles são chamados assim, primeiro, porque são bastante recorrentes e porque eles também podem ser resolvidos através de generalizações lógicas. O que eu quero dizer com isso? Existe uma regra que nos permite fazer, sem muito raciocínio, esse tipo de conta aqui, tá? Esse tipo de conta aqui é um dos produtos notáveis que existe. No caso, é o primeiro caso que nós vamos estudar, chamado o quadrado da soma de dois termos, tá? Existe uma regrinha que nos permite expandir esse produto, resolver, né, pelo menos algebricamente, esse produto notável, sem muito raciocínio. Só que não é a minha ideia com vocês. Assim, então a gente não vai precisar pensar. Não, primeiro a gente vai pensar como construir essa generalização lógica. Aí depois que a gente entender isso e estiver dominando essa generalização, aí a gente parte para a sua aplicação direta, tá? Mas primeiro nós vamos pensar um pouquinho em construir essa generalização, tá? É um processo importante da aprendizagem aqui. Então vamos lá. Como eu já disse a vocês, o primeiro caso, e nós vamos ver um por semana, tá? Nós vamos ver no total 3 casos de produtos notáveis, os mais recorrentes, os que mais aparecem em questões, em concursos que vocês vão fazer no próximo ano, enfim. Então nós vamos ver 3 casos e um por semana para a gente ir com calma, porque como a gente não tem o contato direto de sala de aula, não adianta também eu querer vomitar os 3 aqui de uma vez hoje, semana que vem já partir para outro. Então nós vamos ver esse, vou deixar uma lista de exercícios bem generosa para vocês praticarem. Esse tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo que exige prática, então tem que fazer muito, tá? Para não esquecer. E semana que vem a gente vai para o segundo caso, na outra semana para o terceiro caso, tá? Com calma. Vamos lá. Nós vamos ver 2 tipos de construções dessa generalização lógica que eu falei com vocês. Primeiro, nós vamos fazer uma demonstração geométrica através da área do quadrado, vai nos auxiliar nisso. E a segunda construção vai se dar através do raciocínio algébrico, puramente algébrico, tá? E aritmético. Então vamos lá. Temos aqui um quadrado maior, acompanha aqui a caneta, ó, um quadrado maior, grandão, e ele foi dividido em 4 partes. Esse quadrado aqui, que tem lado B, ó, B, B. Esse quadrado menorzinho, que tem lado A, e 2 retângulos, que possuem lados A e B, ó, A, B. Aqui é a mesma coisa, ó, B, e aqui tem a mesma medida, A, tá bom? Então, recapitulando, o quadrado maior foi dividido em 4 partes, um quadrado de lado B, um quadradinho de lado A, e 2 retângulos que tem B e A como lados, tá? B e A como lados. Esses retângulos, eles são idênticos, só estão em posições diferentes, tudo bem? Qual vai ser o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é encontrar a área desse quadrado maior.
E a gente sabe que para calcular a área do quadrado, basta a gente pegar a medida do lado desse quadrado e elevar ao quadrado. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado que tem lado 5, a gente sabe que quadrado é o quadrilátero que tem os 4 lados com a mesma medida, além de ter 4 ângulos retos. Mas, enfim, se eu tenho um quadrado de lado 5, para calcular a área desse quadrado, basta fazer 5 ao quadrado igual a 25. Pronto, eu tenho a área do quadrado. Beleza? Só que aqui nós não conhecemos a medida do lado desse quadrado. Ela está expressa algebricamente, através de monômios. Tá? Então, vamos lá. Eu estou observando que o lado desse quadrado, aqui, ó, mede A mais B. A mais B. Então, para calcular a área desse quadrado, o que nós vamos fazer é A mais B ao quadrado. Beleza? É isso que a gente vai fazer para descobrir a área desse quadrado. Repara que, não por acaso, bate com a descrição desse produto notável. Ó. O quadrado da soma de dois termos algébricos. Quais são esses termos? No caso aqui, A e B. Tudo bem? Eu poderia usar outras letras, x e y, w e z, enfim. Eu usei A e B, tá? Então, isso daí não altera em nada nossos conceitos aqui. Agora, vamos lá. Eu espero que todos vocês consigam enxergar que se a gente juntar a área de cada um desses 4 polígonos que tem aqui dentro, aqui, ó, o quadrado grandão foi dividido em 4 polígonos menores, 4 quadriláteros menores. Um quadrado, 2 retângulos e um quadradinho. Se a gente juntar essas 4 partes, a gente forma justamente o quadrado grandão. Esse quadrado todo aqui. Imagina aí sendo um quebra-cabeça. Peça 1, peça 2, peça 3, peça 4. Juntando essas 4 peças, eu formo a figura completa. Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar quanto vale a área desse quadradinho. Bom, se ele é um quadrado de lado A, a área dele é a medida do lado elevado ao quadrado, A ao quadrado. Da mesma maneira, se esse quadrado aqui é um quadrado de lado B, a área dele é a medida do lado B elevado ao quadrado. Facinho, né? Área do quadrado. Agora, nós temos que pensar como calcular a área do retângulo, que esses dois aqui são retângulos. Bom, a área do retângulo é fácil. Nós multiplicamos a base pela altura. Então, aqui eu tenho base A, altura B, base vezes altura, A vezes B. Então, tá lá, ó. A, B. É a área daquele retângulo. Como o outro retângulo é idêntico, ele só está numa posição diferente, né? Aqui vamos assumir que ele esteja em pé e aqui deitado, a área vai ser igual. Afinal, o retângulo não aumenta de tamanho só porque eu mudei a posição dele. Tá? Mas se você quiser pensar na fórmula da área do retângulo, também vai funcionar. Base B, altura A. Base vezes altura, B vezes A. BA. Ou AB. Já que a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Então, tá lá. Esses 4 polígonos menores, esses 4 quadriláteros menores, no qual o nosso quadradão foi dividido, nos quais o nosso quadradão foi dividido, gerou polígonos com essas áreas que estão indicadas aqui, ó. O quadradinho tem área A ao quadrado, os retângulos têm área AB, cada um, né? AB e AB, e o quadrado tem área B ao quadrado. O que eu vou fazer agora? O que eu falei para vocês, eu vou montar o quebra-cabeça. Eu vou juntar cada uma dessas áreas para encontrar a área do quadrado maior, do quadradão. Então, vamos ficar assim, ó. A ao quadrado mais AB mais AB
mais b ao quadrado. Fazendo isso, eu tenho a área do quadrado maior, do quadradão, que tem lado AB. A mais B, perdão, A mais B aqui. Tudo bem? Ah, professor, eu lembro quando foi falado a respeito de operações com monômios, nós vimos que quando dois monômios possuem a parte literal igual, ó, são termos semelhantes, nós podemos realizar a soma dos seus coeficientes, não é isso? Então aqui, ó, o coeficiente que não aparece vale 1, o coeficiente que não aparece vale 1. Então eu vou ter AB mais AB, na verdade é 1AB mais 1AB. 1 mais 1 vale 2. Então aqui nós ficamos assim, ó, A ao quadrado mais 2AB, que é 2 vezes AB, né? Mais B ao quadrado. E não é justamente o que a gente tem aqui? Uma vez AB, uma vez AB. 2 vezes AB. Tá bom? Então, é assim que vai ficar o desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos algébricos, tá? Aqui nós construímos uma generalização. Esse padrão vai se repetir sempre nessa situação, tá? Nós vamos ver isso também agora na demonstração algébrica. Mas que padrão é esse, ó? Repara, é o quadrado do primeiro termo. Lembrando, ó, esse camaradinho aqui é o primeiro termo. Esse aqui é o segundo. É uma questão de posição, tá? Quem vem primeiro, eu chamo, antes do sinal de mais, eu chamo de primeiro. Quem vem depois do sinal de mais, eu chamo de segundo. Então, ó, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? E nós vamos ter que repetir isso a exaustão, tá? Isso daqui a gente tem que ter memorizado, a gente tem que estar com essa generalização aqui fluindo na nossa corrente sanguínea, tá? Para quando ver um produto notável desse tipo, aplicar logo a regra, tudo bem? Isso não vale só quando esses termos são A e B, vale quando são x e y, 3x e 4z, enfim, vale para quaisquer situação desse tipo, tá bom? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá bom? Bem, vamos para a demonstração algébrica, que eu falei para vocês que é possível também. A algébrica, ela é mais intuitiva, até mais rápida de construir, tá? Só que a geométrica, que a gente viu aqui, ela dá uma noção visual para a gente, né? Fica mais fácil entender, como se a gente estivesse ali montando um quebra-cabeça, uma pecinha, 2, 3, 4 pecinhas, a gente vai juntando ali, tá? Então, vamos lá. Tá aqui. O quadrado da soma de dois termos. Repara que isso é uma potência, ó. É o A mais B elevado ao quadrado. Então, eu vou resolver isso daqui com o conceito de potenciação. Será A mais B vezes A mais B. Pensa, se fosse um número, 3 elevado ao quadrado, a gente não faz 3 vezes 3? Se fosse 30 elevado ao quadrado, não seria 30 vezes 30? Esse A mais B aqui, ó, é a base da potência. Então, ela se multiplica na quantidade de vezes que o expoente determina, tá? Então, tá lá, A mais B vezes A mais B. A partir daí, o que a gente vai fazer é aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, que é o chuveirinho. Esses dois termos vão multiplicar esses dois termos. Os dois termos do primeiro parênteses vão multiplicar os dois termos do segundo. Então, vai ficar assim, ó. A vezes A, depois A vezes B. B vezes A, depois
B vezes B, tá? Então, vamos com calma, hein? Vamos lá. A vezes A. Bom, A vezes A vale A ao quadrado, né? Repete, ó, estou multiplicando potências de mesma base, repete a base, somos expoentes. Expoente, quando não aparece, vale 1, 1 mais 1, 2. Agora, A vezes B. Bom, A vezes B, AB. Tá lá. Então, esse termo já multiplicou esse e esse. Então, agora eu passo para o próximo. B vezes A. Bem, B vezes A é BA ou AB, já que a ordem dos fatores não altera o produto. AB. Ah, já que não tem diferença, por que então que eu estou fazendo questão de escrever AB? Porque aqui eu já escrevi AB. Fica fácil identificar os termos semelhantes quando a parte literal está escrita do mesmo modo, tá? De repente, se eu escrevo aqui AB e aqui BA, você não consegue perceber que eles são termos semelhantes, tudo bem? Só por esse motivo. Então, já fizemos B vezes A, agora B vezes B. Bom, B vezes B é B ao quadrado. Tá lá. Caímos numa situação muito semelhante à anterior. Temos aqui termos semelhantes. Nós podemos reduzir, né? No caso aqui, fazer a soma. A ao quadrado não possui termo semelhante, B ao quadrado também não. Então, o que a gente pode fazer com eles é apenas repetir. Ficaremos assim, ó. A ao quadrado mais AB mais AB. Bom, 2 vezes AB. Tem 1 aqui, ó. Lembra o coeficiente é 1, né? 1, 1. Então, vai ficar 2 vezes AB. Mais B ao quadrado, que eu só posso repetir. Então, tá lá. Bem, repare, vou tentar colocar na mesma tela aqui, ó, pelo menos a parte final, olha lá, que nós chegamos à mesma conclusão. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, tá? Lembrando que primeiro e segundo termo é só uma questão posicional, tá? O termo algébrico que vem na frente é o primeiro e o que vem depois é o segundo termo. Belezinha? Então, é isso que nós vamos aplicar. Essa é a ideia. Construímos o nosso raciocínio, tá? Agora nós vamos aplicar o raciocínio. Nós não vamos ter que fazer isso aqui, nem isso aqui, todas as vezes que a gente quiser aplicar o raciocínio. A gente pode pegar essa generalização aqui, tá? E partir direto para ela, tudo bem? Aqui atrás, eu escrevi, vocês vão ver que eu escrevi, ó, a generalização, o quadrado da soma de 2 termos. Como é que vai ficar? O quadrado do primeiro termo, escrevi com palavras mesmo, tá? Não usei linguagem matemática, não. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Vocês têm que repetir isso aí como se fosse um mantra, hein? Repete até memorizar, até memorizar. É uma coisa que vai acompanhar vocês pelo resto da vida escolar de vocês. O 8º ano agora vai até o final, depois vai aparecer no 9º ano várias vezes, no ensino médio várias vezes, e dependendo da faculdade que vocês forem cursar, vai aparecer também. Então, assim, é daquele tipo de matéria que não dá para esperar, vou esperar esse bimestre acabar que ela vai embora. Não vai embora. Então, para não sofrer com ela, é melhor aprender, tá? Vamos lá. Coloquei alguns exemplos aqui para a gente ver como é que funciona na prática, tá lá. Todos eles, reparam, ó, quadrado da soma de 2 termos. 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 E, aqui embaixo, quadrado da soma de 2 termos, tá? Bem, vamos lá.
Vamos aplicar a generalização lógica que nós construímos na folha, no verso dessa folha aqui. Então, ó, ela está escrita aqui, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, está aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é o primeiro e quem é o segundo. Nesse caso, x é o nosso primeiro termo, y é o segundo. Vamos aplicar a regrinha, ó. Direto a regrinha, hein? O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Olha lá. Mais o quadrado do segundo. Tá aí. Pronto. É só isso. Tá? Repare que aqui nós geramos um trinômio, né? A soma algébrica entre 3 termos algébricos, entre 3 monômios. Beleza? Vamos passar para o próximo. Para o próximo, a gente já tem uma coisinha diferente ali, que é os termos algébricos tendo coeficientes diferentes de 1. Tá? Vamos ver como isso vai se comportar. Então, ó, meu primeiro termo é o 4x e o segundo termo 2b. Beleza? Vamos aplicar a nossa regrinha. Quadrado do primeiro, então, ó, 4x ao quadrado. Beleza? Ah, por que eu coloquei parênteses aqui? Se eu não coloco parênteses, quem está elevado ao quadrado seria apenas o x, tá? Quando eu tenho que levar todo o termo algébrico. Então, não é 4x ao quadrado, é o quadrado de 4x. Beleza? O 4 também tem que estar elevado ao expoente 2. Seguindo, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, olha lá, vezes o segundo. Olha lá. Mais o quadrado do segundo termo. Mesma coisa, hein? Coloco os parênteses, porque não é só o b que está elevado ao quadrado. O 2 também está. É o termo algébrico todo. Tá? Então, tá lá. Acabou? Olha, a regrinha foi aplicada. Esse processo acabou. O que a gente pode e deve fazer, né, é dar uma ajeitada, uma finalizada aqui, porque ainda tem algumas contas pendentes. Por exemplo, temos essa potência, temos essas multiplicações e essa potência aqui. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá. 4x ao quadrado, ó, os dois estão elevados ao quadrado. Então, qual é o quadrado de 4? 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. X elevado ao quadrado, como eu não conheço o valor de x, eu só posso indicar, tá? Aqui, ó, apenas o x está elevado ao quadrado, o 16 não. Quem estava era o 4, que elevado ao quadrado se tornou 16, tá? Seguindo, mais, posso multiplicar os coeficientes aqui, 2 vezes 4 vezes 2. Então, vamos lá. 2 vezes 4 vale 8. 8 vezes 2 vale 16. Então, lá, 16. Posso multiplicar as partes literais? Posso. Mas como eu não sei os valores, x vezes b é xb. Olha lá, 16xb. Mais 2b ao quadrado. Os dois elementos dessa multiplicação, 2b, ficam elevados ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. b elevado ao quadrado, eu só posso indicar b ao quadrado. Tá lá. Agora acabou. Não tem mais nada para fazer. Não tem termo semelhante que a gente possa reduzir aqui, né? Repare que x ao quadrado só tem esse. xb só tem esse aqui. b ao quadrado só tem esse. Então, acabou. Tá? Faz com calma. Com a mesma calma que eu fiz aqui. Aplica a regrinha primeiro e depois você vai vendo as continhas que tem para fazer. Beleza? Bora para o próximo. No próximo, a gente tem um fator novo,
que, além do coeficiente diferente de 1, as partes literais têm expoentes. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Vamos lá. A regrinha não muda, é a mesma, hein? Quadrado do primeiro termo. Então, ó, 3a ao cubo elevado ao quadrado. Antes de continuar, 3a ao cubo é o primeiro termo, 5b a quarta é o segundo termo, tá? Então, já fiz aqui o quadrado do primeiro. Vamos lá. Mais 2 vezes o primeiro. Opa, pulei o 3 aqui, ó. 3a ao cubo vezes o segundo, 5b a quarta. Então, já está lá, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo, ó. O segundo é 5b a quarta. O quadrado dele. Belezinha? Aplicamos a regra. Agora vamos ver o que dá para fazer. Posso fazer essas potências e essa multiplicação. Vamos lá. 3a ao cubo elevado ao quadrado. Bom, tudo fica elevado ao quadrado, né? 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Ao cubo elevado ao quadrado, a gente tem que lembrar na regrinha de potenciação. O que que faz quando a gente tem a potência de uma potência, tá? E aí, ó, quem lembra vai fazer com alguma facilidade, que é repetir a base, A, e os expoentes se multiplicam. 3 vezes 2, 6. Beleza? Então, tá vendo que matemática, ela é uma matéria cumulativa, tá? O que a gente aprende agora vai servir de novo daqui a algum tempo, tá? Não dá para esquecer, não, achar que a matéria vai embora no final do bimestre. Não dá, hein? Seguindo. Mais. O que eu posso fazer aqui? Multiplicar os coeficientes. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá lá, 30. A ao cubo e b à quarta, bom, são partes literais diferentes. Então, o que a gente pode fazer é repetir. A ao cubo, b à quarta. Tá lá. Mais o quadrado de 5b à quarta. 5 ao quadrado, 5 vezes 5. 25. b à quarta ao quadrado, ó, repete a base, b, multiplica os expoentes, 4 vezes 2, 8. Tá lá. Agora finalizamos o processo. 9a elevado à sexta potência, mais 30a ao cubo b à quarta, mais 25b à oitava. Tá? Com o passar do tempo, vocês vão ter tanto domínio da matéria que vocês talvez nem passem por essa primeira linha. Já vão fazendo de logo direto nessa segunda linha aqui, tá? Já vai pensando aqui, o quadrado desse aqui é isso. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar isso aqui, né? Entendeu? Mas isso é com o tempo, tá? Vocês vão primeiro ter que adquirir prática no assunto. Vamos lá. Se alguém já conseguir, beleza. Vai direto. Quadrado da soma de dois termos. Primeiro termo, 3z ao quadrado. Segundo termo, 7z. Vamos lá, aplicar a regra. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, você tem que memorizar isso e botar isso para funcionar no papel. Pronto, apliquei a regra. Agora, vamos ver o que vai sair daí, hein? Essa potência aqui, ó, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Z ao quadrado elevado ao quadrado. Repete a base, no caso aqui o Z. Multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Mais... Aqui, ó, a parte literal é Z.
Aqui está elevado ao quadrado e aqui não. Mas na multiplicação, a gente pode fazer uma coisinha aí. Vamos lá. Primeiro, multiplicar os coeficientes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Olha lá. Z ao quadrado vezes Z, ó, a gente tem que lembrar da multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. O expoente aqui vale 2, aqui vale 1. 2 mais 1, 3z ao cubo. Beleza? Foi uma situação que ainda não tinha aparecido, hein? Pode acontecer. Mas o quadrado de 7z, bom, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. E z elevado ao quadrado, bom, eu só posso indicar z elevado ao quadrado. Belezinha? Agora acabou. Ah, as partes literais aqui são todas z. Não pode somar? Não, na soma a gente só pode fazer quando os termos são semelhantes. Ou seja, além de ter a mesma letra, tem que ter o mesmo expoente. Não acontece aqui. Na multiplicação é que dá para fazer, tá? Por isso que produziu um resultado diferente aqui no termo do meio, tá bom? E para finalizar, eu coloquei ali, ó. Pô, professor, mas esse daí é número. Dá para ver aqui, ó. 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado, 25. Facinho. Sim, mas a intenção é justamente mostrar que a regrinha, ela funciona, que ela é verdadeira, que ela vai produzir uma resposta verdadeira. Claro que quando for a soma entre dois números de valores conhecidos, a gente vai fazer do jeito que a gente está acostumado e é mais rápido e mais fácil. Ó, 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado, 25. Fácil, tá? Agora, quando são dois monômios, né? Dois termos algébricos, e aí, o que a gente faz? Não dá para somar z ao quadrado com z. A ao cubo com b à quarta. Aí não tem jeito. A gente tem que aplicar a regrinha, tá? O que eu quero agora é mostrar para vocês que a regrinha funciona mesmo, tá? Que eu vou aplicar a regrinha aqui e eu vou achar 25. Então, vamos lá, ó. O primeiro termo aqui é o 2, o segundo é o 3. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Mais o quadrado do segundo termo. Olha lá. A gente vai obedecer as regras de expressão e vai ver que vai chegar lá no bendito 25, né? Vamos lá. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Primeiro é potência, hein? Aí aqui, ó, eu vou fazer essa multiplicação. Tem uma potência aqui para a gente fazer, mas não vai alterar nada, porque ela está entre duas somas. E entre multiplicação e soma, a prioridade é da multiplicação. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Belezinha? Agora, a gente tem que somar esses três valores. 4 mais 12, 16. 16 mais 9, 25. Como a gente já sabia que ia dar, tá? É claro que você não precisa fazer isso para esse caso, onde os dois valores são conhecidos, tá? Mas nesses casos aqui, precisa. Então, por que eu fiz assim? Para mostrar que a regrinha funciona, tá bom? Então, mesmo caso da semana passada, como a gente ainda não recebeu o material didático para o semestre final, por conta da pandemia, além do vídeo, eu vou enviar para a escola também uma listinha de exercícios. Vocês façam a listinha toda, hein? Se tiver dúvida, comenta ou aqui no canal ou lá na página da escola que eu dou uma olhadinha e tento ajudar, tá? Façam porque é importante. É o tipo de matéria que vai acompanhar vocês até vocês deixarem a escola, hein? Então, se dediquem. Forte abraço, se cuidem. Até breve.